Fala, senhores, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao Vencendo Concursos. Para quem não me conhece ainda, professor Dorival Conte Júnior, língua portuguesa, minha disciplina, você está vendo aí na sua telinha. A gente vai fazer aqui nesse vídeo uma análise do edital de língua portuguesa desse concurso aí de assistente administrativo de Campina Grande, na Paraíba. Eu vou trazer aqui todos os assuntos relacionados ao edital, de que forma você pode estudar esses assuntos, evidentemente, para quem está interessado em prestar esse concurso na cidade de Campina Grande, na maravilhosa Paraíba. Vamos acompanhar aqui, então, a análise desse edital. Vou fazer uma análise bem objetiva para vocês, e uma forma de você estudar isso que seja muito mais, que você tenha muito mais progresso e que você consiga resolver questões de uma forma mais rápida. Normalmente a gente usa a matéria de língua portuguesa nas provas de concurso, que é justamente para você gabaritar essa matéria. E normalmente é a primeira disciplina que aparece no concurso, com textos para você avaliar. Então existem algumas técnicas, que a gente desenvolve, a gente vem desenvolvendo, até junto com outros candidatos que vão fazendo provas e vão nos contando como é que foi, como é que fez a prova, a forma mais rápida de resolver, e vão trazendo para nós essas informações e a gente traz para vocês aqui que pretendem serem aí os futuros servidores públicos, aí o assistente administrativo aí de Campina Grande, tá bom? Vem comigo aqui então. Vamos lá, deixa eu mostrar para vocês os aspectos aqui desse edital. Então, primeiro, você tem lá 10 questões de português, né? Bom, deixa eu avisar vocês aqui o seguinte, né? Nós trabalhamos aqui com gabaritar, né? Eu tenho em mente isso aqui, ó. Gabaritar português, tá? Para mim, o foco é isso aqui, ó. Eu trabalho para preparar o aluno para isso, ele acertar as 10 questões, tá? Não errar absolutamente nada. Tá? E dá para fazer isso, viu? Tá? Tem muita gente que diz que não, mas dá. A gente tem alunos que fazem isso. O que eu tenho que fazer então? Então, primeiro aqui, o edital é esse aqui, publicado pela Banca Examinadora, e eu vou mostrar para vocês cada um dos aspectos, tá, desse edital. Parte de interpretação de texto, bem simples, né, gente? Claro que vocês terão textos, né? Obviamente. Às vezes um texto, às vezes dois, normalmente de 1 a 2 textos, quantidade de questões, provavelmente um texto, tá? Nesse texto você vai ter parágrafos, né? E lá, lógico, naturalmente você vai ter o comando da questão, né? O que é o comando da questão? A pergunta. Normalmente no comando da questão vai aparecer de acordo com o texto, né? Ou de acordo com o autor do texto. Normalmente isso aqui aparece na prova. Você tem que avaliar de forma diferente isso aqui. No comando da questão a gente vai ter palavra-chave, né? Que a gente avalia aqui essa palavra-chave. Como é que alguns candidatos vêm fazendo as provas? E eu particularmente acho isso muito interessante. Não faz as questões de interpretação inicialmente, faz as questões de gramática. A questão de gramática vai aparecer, norma padrão, norma culta. E aí vem a matéria, né? Concordância, regência, crase, pontuação, aquilo que está no edital. Essa é a parte de gramática. A parte de gramática é mais rápida de você resolver, porque são questões objetivas, né? Não tem nada de pegadinha, nada disso. São questões bem objetivas, questões que vão aparecer, o examinador coloca a palavra-chave exata ali sobre o assunto, que é se é concordância, se é pontuação, se é classe de palavras, ele vai trazer isso para você. Então é mais rápido para resolver. Aí depois, na parte de interpretação, quando você vai para a interpretação, aí a gente tem aqui alguns aspectos, algumas características, que isso vai depender muito de você, vai depender muito do candidato. Eu vou mostrar aqui o que se encaixa melhor com o seu perfil. O que acontece aqui, ó? Acontece o seguinte, na parte de interpretação, obviamente que nós não conhecemos o texto que vai estar na tua prova, né? Não tem como você conhecer esse texto. Então, o que você pode fazer? Você tem aqui, primeiro, você pode ler o texto 2 vezes, né? Sendo que na primeira vez é para você identificar o assunto do texto, né? Se é uma pesquisa, se é uma informação, ou se é qualquer outro tipo de texto, se é um poema, né? Não importa. A segunda vez que você lê o texto, essa leitura já é um pouco mais calma, né? Uma leitura mais devagar, uma leitura que você lê período por período, né? E aqui entra a gramática, porque o período tem a ver com verbos, né? Então, verbos são elementos que chamam atenção. Períodos têm a ver também com conjunções, né?
Então, conjunções são elementos que chamam a atenção. Períodos pode não, com certeza vão aparecer preposições, né, que são palavras-chave. Então, essa segunda leitura é para você identificar algumas palavras-chave. Por exemplo, pronomes, né, também aparecem. Então, outra palavrinha-chave aqui, ó. Então, verbos, conjunções, preposições e pronomes. Aí você vai dizer, tá, como que eu vou saber encontrar, então, tudo isso, né? Claro que nas nossas aulas você vai ter acesso a tudo isso, tá? E aí, o que você pode fazer na parte de interpretação? Você pode, então, como eu disse aqui, resolver primeiro as questões de gramática e depois, quando forem ao texto, enunciado da questão, comando da questão, de acordo com o texto, de acordo com o autor do texto. E no comando da questão aparecem palavras-chave, normalmente são substantivos. Essas palavras você encontra no texto. Então você pode circular essas palavras-chave. Há casos em que os candidatos fazem até pequenos resumos no rascunho de algumas palavras que chamam a atenção. Isso é muito raro acontecer, mas pode acontecer. De repente você pode ficar entre duas ou três opções, isso pode acontecer também. Normalmente o candidato fica entre duas. Mas aí com essas análises, com essas anotações aí, né, que nós temos aí nos rascunhos, você pode voltar ao texto e encontrar essa palavra-chave. Encontrou a palavra-chave, a resposta daquela questão está naquele pedacinho, está naquele trecho, está naquele período, está naquele parágrafo. Então, são técnicas, né, que a gente mostra aqui para vocês como funciona durante as nossas aulas. Você tem acesso a todas essas dicas, né, como funciona. Vamos para frente? Vamos lá. Segunda parte, recursos estilísticos, figuras de linguagem. Aqui, gente, é decoreba, tá? Aqui não tem muito o que a gente falar, não. Aqui é decoreba mesmo. Figura de linguagem, você tem lá, por exemplo, os pleonasmos, né? Então, o pleonasmo vicioso, por exemplo. Aqui, além do pleonasmo, muito comum em provas de concurso, a gente tem também aqui a chamada catacrese. Olha que palavra estranha, né? Ó, catacrese, né? A hipérbole, né, que tem a ver com exagero. Então, a figura de linguagem, gente, não tem como, é decoreba, né? Decoreba, tá? Você tem que decorar realmente cada uma delas. Durante as nossas aulas eu trago todas as figuras de linguagem, a gente tem aqui 27 figuras de linguagem, eu vou trazer todas com exemplos. Esses são os chamados recursos estilísticos, tá? Ou também conhecidos como figura de linguagem. Então, todas elas vocês terão aqui. Aí eu vou mostrar para vocês nas aulas quais são as principais. E, claro, você vai estudar aquela que você menos conhece, obviamente. Esses recursos de coesão e coerência você vai encontrar no texto. A coesão tem a ver com ligar, tá? Elementos que ligam. E olha só quais os elementos que ligam no texto, né? Conjunção, é o elemento que liga. Preposição, é o elemento conector. Pronomes, são elementos conectores, tá? Então, o estudo de tudo isso aqui, ó, conjunção, preposição e pronome, você vai ter durante as aulas também. A parte de coerência aqui tem a parte de sentido, né? Então, se você usar uma conjunção inadequada, por exemplo, num contexto, você pode prejudicar aqui, ó, o sentido. Isso normalmente cai em provas nas questões de interpretação. Então, o reconhecimento de preposição, conjunção e pronomes, com certeza vai te ajudar a responder uma questão de coesão, coerência que tem a ver com a parte interpretativa, tá? Parte de ortografia é dividida em duas partes, tá, gente? É dividida em grafia das palavras, né, conforme você vê aqui, e dividido na acentuação. Então, aqui, principalmente, o uso dos porquês, né? O uso dos porquês aqui, você tem que estudar isso, a gente tem nas nossas aulas, de uma forma bem simples para você entender os 4 porquês. O uso do A com H, o A sem H, para que serve, qual a função desse aqui, qual a função desse. O uso do onde, do aonde, que muita gente confunde ainda, tem a ver com a grafia. E além de outras grafias também que tem a ver com vocabulário, tem a ver com treinamento. Parte de acentuação gráfica, nós vamos ver a formação da palavra aqui e a classificação delas, oxítona, paroxítona, proparoxítonas, principalmente conforme o novo acordo ortográfico, tá, gente? E detalhe, né, gente? Esse acordo ortográfico é de 2009, né? E a gente estuda esse acordo ortográfico porque normalmente as bancas questionam a acentuação gráfica com alguma coisa relacionada ao acordo ortográfico. Então, estudamos isso também durante as nossas aulas.
Acento de crase tem como base essa matéria aqui, gente, ó, regência. Tá? A regência significa dependência, né? Grosso modo é isso, ó. Dependência, também chamado de complemento, tá? Você pode chamar de complemento também. E o estudo da regência aqui, regência verbal, né? E a regência nominal. E você vai pegar os nomes e os verbos que nós temos lá nas nossas aulas. Inclusive, eu mostro isso quando a gente gravou as aulas, né? Durante a gravação das aulas, eu mostro para vocês que tomar muito cuidado com verbos e nomes que iniciam preposição A para te ajudar a identificar o acento de crase. Então, a base do acento de crase está aqui, gente, ó, regência, tá? Não dá para estudar crase sem antes estudar a regência. Primeiro a gente estuda a regência, tanto que na ordem das matérias a regência aparece primeiro. Tá? Classes de palavras e processos de flexão das palavras, aqui classes são as classes gramaticais, né? O classe de palavras. Então nós temos aqui os artigos, adjetivos, pronomes numerais, são as chamadas variáveis, né? As variáveis. Essas variáveis aqui, gente, tem a ver com concordância nominal, concordância verbal, tá? Então, estudamos todas elas. Quer dizer, você vai identificar aqui durante as nossas aulas como é que você identifica um substantivo, como é que você acha um adjetivo, como é que você vai achar um advérbio no texto e para que eles servem, tudo isso, né? Além de outras classes de palavras também. Processo de flexão, a flexão, como o próprio nome diz, é mudança, né? Então tem a ver com concordância também, né? Então, chamados substantivos compostos, né? Adjetivos compostos, também estudamos aqui. Parte de sintaxe tem a ver com análise, né? Análise sintática é uma análise maior, uma análise mais ampla de concordância e regência. Comentei aqui com vocês regência e concordância. Parte de concordância, então, a base é conhecer classes de palavras, primeiro. Né? Parte de regência, a base é conhecer verbos, os complementos dos verbos e dos nomes, e principalmente com preposições, que é o que eles gostam de perguntar. Tá? Concordância aqui, a gente tem verbal. Na concordância verbal, nós estudamos primeiro os chamados verbos impessoais, né? Identificar como é que eu acho um verbo impessoal, para que ele serve, o que ele faz na frase. Então, a matéria de concordância tem a ver com isso. Tem a ver também com a concordância nominal, tem a ver com o nome, que a base também é a análise morfológica. O nome tem aqui o substantivo como uma palavra-chave. A gente tem, por exemplo, numa concordância verbal, o substantivo é fundamental também, né? Que é o chamado de núcleo do sujeito. Né? Então, o verbo, via de regra, ele concorda com esse núcleo. Tudo isso a gente vai ver durante as aulas, né? Como que eu acho um núcleo do sujeito, o que ele faz na frase. Matéria de regência, a sugestão que eu dou para vocês, peguem primeiro os verbos, né? Os verbos que têm mais de um sentido. Então, agradar, assistir, aspirar, visar. E, normalmente, esses verbos vão aparecer num sentido que exige uma preposição, vai te ajudar no acento de crase. Depois você pega os verbos que são chamados bitransitivos. Temos todos eles lá, tá? Os bitransitivos são os verbos que têm dois complementos. E aqueles verbos que você desconhece. Né? Aquele que você olha e fala, não conheço esse verbo, então eu preciso estudar, decorar esse verbo para, se cair uma questão de regência, eu conhecer. Vou dar um exemplo para vocês. Perguntaram outro dia para mim sobre o verbo apreciar. Então, eles não sabiam, o candidato que me perguntou não sabia a regência desse verbo. Ele tem ou não preposição? Não, esse verbo é um verbo sem preposição, né? Mas como é que você sabe isso? Porque eu fui até a matéria de regência, identifiquei esse verbo e vi que ele não tinha preposição. Quem aprecia, aprecia algo. Então, se eu tenho uma frase, por exemplo, que era inclusive a frase que aparecia nesse questionamento que o aluno me fez, né? Era isso aqui, ó. Apreciar a lua, ele queria saber se tinha crase ou não. Se esse verbo é um verbo transitivo direto, ele exige um complemento sem preposição, então esse a é artigo, portanto não tem soma, né? Como é que vai ter crase aqui? Mas o reconhecimento do verbo é fundamental aqui também, tá? Então nós temos isso durante as nossas aulas aí também. Sinais de pontuação, reconhecimento de ordem da oração, sujeito mais verbo mais complemento. Não se separa o sujeito do verbo, não se separa o verbo do complemento. Essa é a regra de número 0. É a chamada ordem direta da oração. Tá?
Ordem direta da oração, sujeito, verbo, complemento, nada de vírgula para separar. Depois, palavra-chave aqui, ó, conjunção. Tá? A matéria de conjunção, deixa eu colocar até aqui para você de uma forma até mais objetiva. Tá? Então, na matéria de conjunção, por exemplo, a conjunção tem a ver com pontuação, porque ela pode ter uma conjunção coordenativa, o critério de pontuação é 1. Se a conjunção é subordinativa, o critério é outro. Na matéria de pontuação também estudamos os pronomes relativos. Né? Pronomes relativos têm a ver com pontuação, tem a ver com oração subordinada. Essa oração subordinada ela pode ser explicativa, ela pode ser restritiva. Se for explicativa é um critério de vírgula, se for restritivo é outro. Então, palavra-chave aí para vocês, hein? Na matéria de pontuação. Então, verbos, né? Para saber onde é que está o sujeito. As conjunções, né? Os pronomes relativos. São palavras-chave aí, tá? O que mais que a gente tem em pontuação? Pontuação a gente tem... inclusive os travessões também, né? Tem a ver com travessões, com vírgulas, né? E com os parênteses. As orações subordinadas e as orações chamadas intercaladas, elas fazem parte dessa regrinha aqui, ó. Então, palavrinha-chave aí também, oração subordinada, oração intercalada. Ponto e vírgula, por exemplo, quando cai em prova, normalmente a maioria erra porque não sabe que o ponto e vírgula ele pode ficar no lugar de uma conjunção, por exemplo, adversativa. Fui à praia, ponto e vírgula, estava chovendo. Fui à praia, mas estava chovendo. Então, eu troco por uma conjunção. Então, ponto e vírgula e conjunção são expressões-chave também. 2 pontos. Normalmente, 2 pontos têm a ver com explicação. Tá? Então, a gente tem aqui, ó, por exemplo, 2 pontos. Normalmente, algo que vem antes, algo que vem depois, ou melhor, é uma explicação de algo que vem antes. Então, esse sinal de pontuação é algo que chama a nossa atenção também. Então, vamos, isso durante as nossas aulas e os outros critérios de pontuação também, tá? Aqui já a parte de interpretação, gente. Sinonímia tem a ver com sinônimos, antonímia com antônimos, homonímias, palavras homônimas, né? Palavras que são parecidas na grafia, diferentes no significado. Palavras parônimas também, isso é muito comum. Por exemplo, né? Vou dar um exemplo aqui, muito comum em prova de palavra parônima, né? Mandado, né? Ó, mandato. Vou fazer de novo aqui, tá? Peraí. Inclusive essa palavra aqui foi um questionamento de uma prova bem recente aqui em São Paulo. Ele colocou lá, ó, mandato e mandado. Para quem já está estudando há algum tempo, sabe que isso aqui existe, já estudou isso aqui. Mas tem que tomar muito cuidado com algumas expressões aí, né? Por exemplo, palavras homônimas, a palavra, por exemplo, seção com 2 S, com C, com cedilha, né? Homonímia também tem a ver com isso. Então, aqui é parte de decoreba também, tá? Essa parte aqui, ó, de palavras homônimas e parônimas é decoreba. Agora, sinonímia e antonímia, aqui é vocabulário, tá? Não que essas duas também não sejam. Claro que no vocabulário você identifica uma palavra que você não conhece. O que você vai fazer? Você vai procurar no dicionário. Você vai procurar no dicionário e vai acrescentar no seu vocabulário. Essa é uma forma de você aumentar o seu vocabulário, tá bom? Polissemia, mais de um sentido. Conotação e denotação. Conotação tem a ver com sentido figurado, né? Denotação tem a ver com sentido próprio. Então, por exemplo, se eu falar para vocês a palavra janela, o que você imagina? Você imagina um objeto, né? Mas se eu colocar, ele abriu as janelas da sua vida, você já sabe que ela está no sentido figurado. Então, polissemia, poli é mais de um, né? E semia é significado. Então, palavra que tem mais de um significado, tudo isso tem a ver com contexto, tá? Você vai ver dentro do contexto. Bom, durante as nossas aulas você vai ter acesso a tudo isso, inclusive com aulas em PDF, né? Com também aulas, além da aula online, das aulas gravadas, você tem também lá o acesso ao PDF. Depois você tem os materiais aí de resumo, de mapas, né? Mapas mentais e, claro, as questões com resoluções, não tenha dúvida disso, né? Isso aí para você treinar vai ser fundamental. Nossas aulas aqui completas nesse sentido, tá?
além de teoria e questões comentadas. Então, aqui a gente traz até algumas vantagens, sempre costumo mencionar as vantagens de um curso online, né, para o candidato. Então, primeiro aqui você tem acesso imediato. Tá? Adquirir o curso, já pode acessar a hora que você quiser. Ilimitado, momento em que você quiser, lugar em que você quiser. Então, você tem praticidade, né? Teoria, claro que você tem que saber a teoria. E muito importante, depois da teoria, aqui, ó, questões comentadas não só em PDF, mas também nos vídeos, tá? Então, você está vendo o WhatsApp aqui, ó. Esse WhatsApp aqui de São Paulo, pode entrar em contato, né, por meio desse WhatsApp com o Cristiano, fala com o Cris. Ou então, se você preferir, aí tem um link aí na descrição do seu vídeo aí embaixo, tá? Nesse link, você pode acessar, clica nesse link, faz a matrícula, você vai ter acesso, como eu disse para você aqui, ó, imediato, ilimitado, questões, teoria, dicas, macetes que a gente coloca para vocês, macetes para resolver a prova, né? Não é macete da matéria. Quem já tem aula comigo, quem teve aula comigo, sabe que eu não gosto de macete, eu não dou macete. Esse macete é no sentido de resolver uma questão e não de você entender a matéria. A matéria você tem que entender por meio da teoria mesmo, do conceito, realmente saber identificar. E isso a gente faz aqui no Vencendo Concursos. Estou esperando você, então, a fim de prestar esse concurso aí de Campina Grande. Então, faz o seguinte, clica no link abaixo, você vai dar uma olhada aí como é que funciona a nossa plataforma, vai adquirir esse curso. A gente vai dar o curso completaço para você, completo, com tudo isso que você viu aqui. E essa análise do edital é só para você identificar como a banca examinadora colocou à disposição desse edital. É claro que durante as aulas você vai identificar esse assunto lá nas minhas aulas de língua portuguesa. Estou esperando você então aqui, tá bom? Grande abraço para vocês, obrigado pela atenção de todos. Clica no link abaixo, adquire o curso. E vamos ser felizes aí, passar nesse concurso do assistente administrativo e tomar posse. E a gente vai conversando à medida que você tiver dúvidas em relação à matéria. É só entrar em contato e a gente vai sanar as suas dúvidas aí. Abraço para vocês, bons estudos, te vejo lá no curso. Valeu!